E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Chaves aqui para mais uma mini aula de instalações elétricas. Vamos falar novamente sobre padrão de entrada, mas antes de seguir eu quero pedir a você para dar o like no vídeo e se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, para ajudar o nosso canal aí, beleza pessoal? Olha só gente, qual é o foco aqui dessa nossa mini aula? É falar sobre a altura desse poste ou dessa coluna que é chamada muitas vezes de ponta-leite. Pode ser de concreto, em alguns lugares de poste de fibra, até de metal também, ou o próprio poste mesmo fabricado já no ponto de embutir aqui a estrutura de ligação, caixa de medição, etc. Então, essa altura, ela é uma altura estabelecida. Existem algumas regras que devem ser seguidas para essa altura e eu gostaria de falar sobre esse tema aí para vocês. Primeiro, na DISNOR 030, lá, a norma da Neoenergia, ela trata sobre a fixação dos condutores. Então, nesse ponto aqui, ela não está falando necessariamente do poste ou do ponta-leite ou da coluna, ela está falando do ponto onde o condutor deve ser fixado. Lembrando que ela permite que essa fixação seja feita com aquele isolador rodando, a armação, ou com um parafuso olhal, ou até mesmo com um gancho para fazer a ligação, né? Permitir que o eletricista que fará a ligação nova, ele consiga fazer a ligação do solo aí usando uma nova técnica, certo? Então ela permite essas três condições e aqui ela vai falar de qual é essa altura do condutor do ramal de ligação. Temos 4 metros, 5 metros e 5 metros e meio para começar. 4 metros é o mínimo que ela estabelece, seria para locais de passagem exclusiva de pedestre. Nós temos 5 metros para locais onde tem acesso a veículos, porém não veículos pesados. E 5 metros e meio local onde é acessível a veículos pesados. Tá? Antes de seguir, eu quero que vocês me acompanhem aqui em umas imagens para a gente contextualizar melhor as condições que podem ocorrer uma ligação nova. Bom, como vocês podem ver aqui, nós temos uma imagem aqui do Google Maps, a rede primária, certo? A rede de média tensão, esse aqui é do tipo compacto com espaçador, né? Nós temos também o transformador, que fará aí com que a média tensão seja reduzida para um valor mais baixo, o valor de entrega das unidades consumidoras. E esse condutor aqui é o condutor isolado de baixa tensão, certo? Mais adiante nós vemos outros postes do tipo de rede como mais convencional, né? Provavelmente o condutor é protegido, porém o tipo de estrutura é aquela estrutura convencional que é usada em determinados pontos. Bom, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Olha só que interessante. Na saída aqui do transformador temos a rede secundária, baixa tensão, e temos aqui a armação de onde sairá do poste a ligação para a residência. Nós temos aí as armações, certo? Bom, essa unidade consumidora aqui, essa casa, tá aqui dando para ver o eletroduto, né? Curva de 180, o isolador ali de fixação. Nós temos que esse local é um local de passagem de pedestres, é uma calçada, um passeio, então não há necessidade de que esse condutor seja instalado tão alto, por isso lá os 4 metros. Porém, nós temos aqui do outro lado da rua, nós temos uma outra casa que o condutor ele vai atravessar a rua e esse será o ponto mais baixo, o ponto crítico. E isso vai fazer com que essa unidade consumidora tenha por obrigação de colocar esse ponto de fixação mais elevado para poder o condutor ficar com a altura mínima aqui nesse vão, no ponto mais baixo, dentro ainda do estabelecido lá na norma, certo? Então essas são as condições que ocorrem muito. Por isso que muitas vezes é importante saber de qual lado está o poste, de onde sairá a ligação para a unidade consumidora a qual você lá está fazendo esse padrão de entrada. Esse poste pode estar do mesmo lado da calçada ou pode estar do lado oposto, como esse exemplo que eu estou mostrando. E também é importante sempre observar se, principalmente nas zonas rurais, se existe a rede secundária, porque nem sempre a presença do poste com a rede primária garante a presença também da rede secundária, tá? Em alguns locais existe a rede primária, mas por algum motivo ainda não houve expansão e aí em alguns lugares não possui a rede secundária, a rede de baixa tensão, tá bom? Voltando então para o nosso slide, vamos continuar aqui com esse modelozinho, nós estamos vendo aqui agora em forma de desenho, né?
a mesma situação lá, um condutor que precisa atravessar uma rua. Então, para que ele consiga que a altura mínima aqui seja dentro do padrão, o poste do ramal de ligação, a fixação do ramal de ligação para o cliente, ele tem que ficar mais alto. A dica que a própria norma traz é bem interessante, porque num dos anexos lá da norma, ela mostra esse exemplo aqui, ó, dando a condição de meio metro de diferença para você conseguir estabelecer o mínimo. Então aqui é uma rua que dos 5,5 metros está lá na regra da acesso de veículos pesados. Então, para eu conseguir os 5,5 metros aqui, o poste aqui, o ponto de fixação ficou com 6 metros. Então, 6 metros seria uma boa referência, né? Ou esses 50 centímetros seria uma boa referência para você conseguir sempre garantir que o vão, né, no lugar mais baixo vai estar dentro da altura mínima estabelecida, certinho? Então, voltando lá nas alturas, nós temos 4 metros para locais onde é somente pedestre, 5 metros veículos leves e 5,5 metros veículos pesados. Porém, esse outro item traz o seguinte, traz aí um contexto maior de regras. Olha só, os condutores dos ramais de ligação devem ser instalados de forma a permitir as seguintes distâncias mínimas entre o condutor e o solo, né? Então esse é o ponto mais baixo, é o mínimo, é o ponto crítico que a gente vai trabalhar. O primeiro ponto aqui, ele traz a condição de ferrovia. Num local aí, porventura, você vai fazer a ligação nova e o poste está de um lado da rua e do outro lado da rua não é uma rua comum, não é uma avenida, é uma ferrovia. Então, não eletrificadas, né? Porque, obviamente, que nesse caso nós vamos ter outro problema. Então, se for ferrovia, aí nesse caso é 6 metros. Para garantir os 6 metros, então é no mínimo lá mais meio metro para cima para conseguir, dependendo dessa distância. Talvez vai ter que subir um pouco até mais. Se for rodovias, então nós temos que colocar 7 metros no local mais baixo. Se for aí avenidas, como nós vimos o exemplo, 5,5 metros, 4,5 metros em entradas de prédio, isso aqui por causa da questão das garagens, né? Entrada de veículos. E o item 6, 7 e 20 traz aí mais detalhado e mais condições que podem fazer com que essa altura lá do padrão de entrada, do poste do padrão de entrada, da coluna, né, do ponta-leite, possa variar, certo? Bom, como eu tinha falado no início, existe esse modelo aqui de poste, que ele já é de concreto, já é montado, feito, fabricado, pronto para instalação, então ele tem um acabamento melhor, né, dá uma estética melhor para o trabalho e já vem com a condição de embutir a caixa, os eletrodutos já embutidos, então ele fica, ele dá uma condição, então ele fica bem bacana aí numa instalação nova, certo? Previsto lá na norma. Tem também a condição que muitos fazem, que é a construção da coluna para o padrão de entrada, como esse exemplo aqui que eu estou mostrando nessa foto do lado. Nós temos duas aqui, ó, duas unidades consumidoras fazendo aí fronteira uma com a outra, e existem dois postes. Poderia ser um, inclusive, né? Já que uma ligada com barramento, e a norma ela permite que uma coluna só você consiga ancorar mais de uma ligação, tá? Mas aqui tem duas, não está errado. E aqui, ó, o que acontece? Ela foi montada, ela foi construída de concreto. Para fazer desse jeito, a norma traz algumas exigências, tá? Nós temos já aqui a imagem da armação de ferro que a norma pede e nela também tem essa tabelinha que vai falar principalmente dos vergalhões que devem ser usados para esse tipo de estrutura. Nesse caso aqui, ó, ela deve ser reforçada com 4 vergalhões de 3/8. Tá bom, pessoal? Eu quero chamar atenção sobre esse ponto aqui, porque por mais que pareça não ser responsabilidade do profissional da área elétrica, mas quem vai fazer a ligação nova são profissionais da área elétrica e já aconteceram muitos acidentes por conta das estruturas fabricadas sem esforço e sem esse reforço mecânico com vergalhões. Aí aconteceu do eletricista montar a estrutura, a escada para subir, para fazer ligação nova, a coluna não suportar o peso e a pessoa cair e se acidentar. Então, devido a isso e devido também à questão de suportar o esforço mecânico que os condutores farão aí ao serem tracionados, principalmente ligações
mais robustas, né? Ligações trifásicas, ligações de maior porte. Então, é obrigatório que tenha esses vergalhões de 3/8 para fazer esse reforço, e ela segue lá com o mesmo padrão das alturas, né? Para a questão da altura, ela vai seguir com as mesmas regras lá de 4,5 metros, 5 metros, 5,5 metros nas condições mais simples, e nas outras condições as demais alturas estabelecidas. Beleza? Bom, pessoal, eu queria tratar sobre esse assunto hoje e espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário, crítica, sugestão, coloca aí nos comentários e até o próximo vídeo.